Salve, salve Massa Coral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma vez para falar sobre Santa Cruz. Nesse vídeo, falar sobre o CT da TASC, né? O CT da TASC, que é sempre muito falado, né? Sempre muito comentado, por tudo que envolve, né? A gente sabe quem é que comanda ali, a gente sabe como esse patrimônio do clube não é do clube. São desses caras, desses caras aí, o CT da TASC, que foi comprado com o dinheiro de um ativo do clube, que era o Gilberto, que foi construído com o dinheiro da torcida também, e hoje não é do Santa. E o investidor Santa Cruz, o Irã Barbosa, o futuro investidor da gente, né? Ainda falando sobre a entrevista que ele deu na Rádio Jornal, ele meteu o pau nesse CT, pô, ele detonou esse CT. Detonou o CT. Né? A gente vai mostrar pra vocês o que ele falou e também dar nossa opinião sobre isso. Antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 31 mil inscritos aqui no canal. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, ativa o sininho. É muito importante tirando vocês pra gente continuar crescendo e trazendo conteúdo diário sobre o Santa Cruz Futebol Clube, tudo que envolve. Então vamos embora falar de Santa e é isso. Pessoal, eu já falei várias vezes aqui sobre a TASC, velho. Sobre o CT da TASC. Eu não chamo mais nem hoje eu não chamo mais de CT de Santa Cruz. Porque não é de Santa Cruz o CT. CT da TASC, né? Então, o CT estaria na SAF, né? Tiveram vários aditamentos já no contrato da SAF. Até o terceiro aditamento, o CT da TASC estaria na SAF. Porém, no quarto aditamento, não tava mais, né? A TASC não quis passar, não sei, foi o que se informou. O Irã Barbosa, na entrevista da Rádio Jornal de antes de ontem, ele falou sobre tudo, velho, muita coisa. A entrevista foi boa. Quem não viu ainda, vai lá na Rádio Jornal pra ver a entrevista completa, né? Eu assisti 2 vezes já. Porque a gente tá assistindo ao vivo, a gente tem um sentimento. Depois a gente parando pra analisar melhor, a gente tem outras conclusões ou até complementa a opinião, beleza? Então quem não assistiu ainda, vai lá assistir, tá muito boa a entrevista lá com o João Vitor Amorim e é isso. Ele falou, pessoal, ele meteu o pau no CT da TASC, velho. Ele disse que o CT estava no negócio até eles irem visitar o CT. A gente sempre falou aqui, aquilo ali não é um CT, pô. Aquilo ali são 2 campos pra bater bola, pô. São 2 campos pra bater bola. Ele falou que o vestiário é pior do que de boteco de bar, pô. Pra vocês terem uma ideia do amadorismo que é aquele CT. E os caras ficam com ele assim, abraçados com aquele CT como se fosse a melhor coisa do mundo, pô. Imagina se fosse um CT com uma estrutura melhor, como o CT do Náutico, que tem uma estrutura muito melhor do que o CT do Santa Cruz. Se fosse o CT do Sport, que infinitamente melhor, né? Imagino que esses caras não iriam segurar. Então, o Irã Barbosa, ele detonou de verdade. Detonou muito. Disse que tava na SAF o CT até eles irem visitar. Então, a saída da TASC, da SAF, do CT da TASC, os caras, assim, beleza, a TASC não quis passar, mas os caras não fizeram questão, não. Porque pelo Arruda eles estão fazendo questão. Quem assistiu a entrevista e quem viu os cortes em vários canais, inclusive aqui ontem, falando sobre o Arruda, eles querem o Arruda. Eles não querem a cessão, eles não querem alugar o Arruda. Eles querem o Arruda na SAF, para dar mais robustez ao projeto. E quanto ao CT da TASC, se fosse um CT bom, eles iam querer também. Só que os caras são apegados ao CT, os caras da TASC são apegados ao CT, né? Porque, por algum motivo, né? Eu não vou falar aqui, enfim. São apegados e a SAF não quis. Então foi meio que unir o útil ao agradável. O CT é uma merda e vocês querem o CT pra vocês. Massa.
Aí o Irã Barbosa disse que tem que ser um CT de primeiro mundo. Aí ele volta a falar que quer que o Santa Cruz esteja entre os 5 maiores clubes do país. Falou isso de novo. Falou também na questão, disse que não pode ser um CT muito longe, porque pro cara ir pra aldeia, meu amigo, é longe, é chão. Do Arruda pra aldeia é chão. Ele disse que não pode passar 2 horas para sair do Arruda para ir para um CT, né? Tem que ser um CT mais central. Inclusive ele disse, se a gente tiver o futuro Messi, ele tá falando da base, né? Um garoto da base, o futuro Messi, ele não pode, se tiver uma dividida de cabeça, né? Uma jogada, tiver um bater com a cabeça no outro na base, ele não pode demorar 2 horas para chegar no hospital, tem que ser rápido. Então o que dá a entender é que ele vai querer um CT, né, o que ele falou, né, que já tem os 3 terrenos engatilhados. Até o João Vitor Amorim pergunta, o Mirabilândia tá no meio, que o Mirabilândia, né, aquele parque de diversões, foi desativado e o terreno tá lá. Aí ele disse que não pode dizer quais são os terrenos que eles estão de olho, para não chegar outro empresário e querer tomar a frente e comprar, né, na frente deles. Então eles estão no sigilo, mas diz que é um CT, não é menos de 30 milhões de reais, fora o terreno. Né? Ele disse que o CT dali é muito precário. Diz que imagina o que Galhardo e Felipe Alves pensaram quando chegaram aqui e ficaram pensando, meu amigo, onde é que a gente tá? Porque os caras treinaram em Fluminense, São Paulo, Internacional, né, Fortaleza, e chega aqui para treinar no Santa Cruz, é realmente muito abaixo. Ainda mais no CT das Cobras, que eu sempre falei aqui, é CT de pelada, pô. Ali é lugar de papelada, ali é lugar de peladeiro. E o Santa Cruz às vezes treina lá, às vezes, porque parece que tem que treinar, né? Parece que tem que ter uma cota, né? Eu tenho que treinar aqui pelo menos um dia na semana. Parece que é assim. Mas é um CT longe, sem estrutura, pequeno para ampliação. E é isso, o Irã Barbosa detonou o CT. Vejam aí agora, dê suas conclusões, sua opinião. E é isso. Tamo junto a nós. Mandar um abraço aqui pro pessoal do podcast Beberibe, que é muito forte aqui do Santa. O pessoal tá acompanhando aqui. O Gera me mandou uma pergunta. Por que no contrato não é citado o período e o valor específico para adquirir o novo CT? Queria que você respondesse essa pergunta e explicasse também o CT. Vocês vão querer alguma coisa com esse CT que hoje, meu amigo Marcelo até brincava, era campo e torneira. Que não tem muita coisa no CT do Santa Cruz hoje. Não tem quase nada de estrutura. Vocês estão querendo uma estrutura nova. Vocês vão brigar ainda por esse CT do Santa, que a taxa que não passou para a associação, e já estão com algum terreno certo aqui para o novo? O acordo original incluía Arruda e CT até o dia que a gente visitou o CT. Não tô brincando. Sério? Sério. Que não é um CT, na verdade. Né? Aquilo ali não é um patrimônio, aquilo ali é um custo. Pior das hipóteses, o vestiário lá é pior do que vestiário de boteco de bar. E eu não tô brincando, você sabe disso. Eu já fui João, lá. você sabe disso. Você sabe as condições. Vamos pro principal aqui pro Gera, que inclusive o Gera vejo, acompanho e sou fã, tá? Também acompanho, muito. Uma coisa que eu quero deixar muito claro. O nosso trabalho é fazer aqui, de novo, um clube que esteja dentro dos 5 maiores clubes do Brasil. Então a gente quer fazer aqui o melhor CT da América Latina, ok? Isso significa que ele não pode estar 2 horas de carro, 2 horas de ônibus. Você não pode pegar o futuro Messi com 12 anos de idade, colocar esse menino 2 horas para andar de ônibus, levar ele para um lugar onde se ele tiver um encontrão de cabeça com outra criança treinando e precisar chegar no hospital, que ele não consiga chegar em menos de 10 minutos. Tem que ter um mínimo de estrutura no local. Você tem que ter uma estrutura. Na hora que eu pego o futuro Lionel Messi e eu quero trazer ele para a base do Santa Cruz, eu tenho que falar para a mãe dele que ele vai estar numa das melhores escolas de Pernambuco. Eu tenho que falar para ele que ele vai estar numa área que é onde a qualidade dele de vida está boa. Não é só ir treinar. Entendeu? O Palmeiras é a melhor base do Brasil por causa disso. O jogador que está na base do Palmeiras estuda na melhor e mais cara escola particular de São Paulo. Isso não é pouca coisa para você entregar para uma criança. Né, que existe dentro do e a mesma coisa para grandes jogadores. O Galhardo
E o Felipe Alves, eu tenho certeza que o primeiro dia que eles foram treinar, eles devem ter virado e falado assim, caramba, o que eu fiz? Porque Onde 2 horas de parar? carro para ir lá, sabe? O salário Você já tem um o salário terreno? é bom, mas vale a pena. Você já tem um Nós terreno? temos 3 terrenos que estão bem adiantados. Mirabilândia tá na fila? Não posso falar porque qualquer fila que eu te falar, é possível que alguém vá lá e tente tomar minha frente. E aí eu não estou nem falando de conselho, eu estou falando de outros empresários que de repente pode pensar, né? Nunca pensou no terreno tal para fazer nada. Vai dar uma olhada lá por curiosidade. E aí vai falar, uai, mas que terreno ali? Eu consigo fazer 2 torres de residencial. E aí acaba. Olha, você falou da dificuldade desse contrato, né? E da demora. Mas só para deixar uma coisa clara, tá? Um CT hoje, com mínimo de qualidade, não custa menos de 30 milhões de reais sem falar do terreno. Você tem